E aí, povo de Deus, e aí, terra, e aí, vida, e aí, luz, e aí, ser humano, sejam bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. No livro de hoje, nós iremos aí dar início no livro de Juízes. Muitas histórias legais, interessantes, que aconteceu aí com o povo de Deus, através das orientações divinas, beleza? Histórias interessantes, que vale a pena você já deixar a sua inscrição, deixar um comentário, um compartilhamento, beleza? Qualquer dúvida deixa também no vídeo. Eu vou dar uma pesquisada na Bíblia aí e vou te responder com o maior prazer, beleza? Bora então para a leitura. As lutas para conquistar a terra. Juízes capítulo 1 e 2. Depois que Josué morreu, o povo de Israel consultou a Deus, o Senhor. Qual de nossas tribos deverá subir primeiro para desterrar os cananeus restantes? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Entregarei a terra nas suas mãos. Então os homens de Judá exortaram aos seus irmãos da tribo de Simeão: Sobe conosco ao território que nos foi designado por sorteio. Lutaremos contra os cananeus e nós também cooperaremos convosco na conquista das terras que lhes foram dadas. E os homens de Simeão foram com eles. Judá subiu, pois, e o Senhor entregou-lhes nas mãos os cananeus e os ferezeus, e mataram 10.000 homens em Bezeque. Tendo encontrado Adoni-Bezeque, nestas terras lutaram contra ele e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Por que eles fizeram isso? Aqui está a resposta. Adoni-Bezeque exclamou: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Esse aqui é Adoni-Bezeque falando. Como eu fiz, Deus me retribuiu. E levaram-no a Jerusalém, e aí morreu. Os homens de Judá invadiram também Jerusalém e a conquistaram. Eliminaram todos os seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois os filhos de Judá desceram para combater os cananeus que habitavam na serra, no Neguebe e na Cefelá, baixada entre a planície costeira e as montanhas. Em seguida, Judá marchou contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente conhecida por Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. De lá marcharam contra os habitantes de Debi. O nome de Debi era antes Kiriat Sefer. Então Caleb declarou ao homem responsável por atacar e conquistar Kiriat Sefer: darei minha filha Axa em matrimônio. Quem conquistou a cidade foi Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. E este lhe entregou a sua filha Axa por esposa, beleza? Naquela época eles tinham essa cultura, vamos dizer assim. Eu tinha minha filha e a minha filha ia casar com o meu sobrinho. É um bagulho meio doido, né? Isso não acontece hoje em dia, não. Mas era um bagulho meio doido, mas era dessa forma aqui. Né? Deus, eu acho que ele tinha ordenado dessa forma, por quê? Porque ele proibia que o camarada desse a filha dele para outro cara lá, que era de outra religião, por exemplo, que era de outra religião realmente, que não servia a Deus, que não gostava de Deus, mas que tinha outros deuses, outros costumes pagãos, e Deus condenava isso, então naquela época era permitido. Assim que passaram a viver como marido e mulher, ela o convenceu a deixá-lo pedir um campo como herança a seu pai. Axa foi até Caleb e, assim que saltou do jumento, seu pai lhe indagou: o que desejas? Ela lhe rogou: concede-me uma bênção, visto que me deste as terras secas do Neguebe, dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes que ficavam nas terras baixas. As vitórias de Judá e de Benjamim. Os descendentes do sogro de Moisés, que era queneu, saíram com o povo de Judá e foram a Jericó, a cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que se situa ao sul de Arade. E ali passaram a viver entre os amalequitas, o povo do deserto no Negueb. Depois o povo de Judá foi com os seus irmãos da tribo de Simeão
e atacaram e venceram os cananeus que habitavam em Zefate, destruindo totalmente a cidade. Por esse motivo passou a ser chamado de Horma, né, que quer dizer destruição. Então Judá se apossou de Gaza e dos seus arredores, de Ascalon e do seu território, de Ecrom e dos seus povoados. O Senhor estava com os exércitos de Judá. Meu Deus. Eles ocuparam a terra central. Todavia não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Aqui está aquilo que eu falei para vocês lá no vídeo anterior. Por que Deus não expulsou todos os povos? Depois vai vir a resposta aqui, beleza? Como Moisés ordenara, deram as terras de Hebron a Caleb, que desterrou os 3 filhos de Anak. Quanto aos jebuseus que habitavam em Jerusalém, os filhos de Benjamim não os desalojaram, e até o dia de hoje os jebuseus têm vivido em Jerusalém com os benjamitas. As tribos de José tomam Betel. Os homens da tribo de José, por sua vez, investiram contra Betel, e o Senhor se demonstrou presente com eles. A casa de José mandou fazer o reconhecimento de Betel, anteriormente chamado Luz. Os que foram cumprir a missão de espiar observaram um homem que saía da cidade e interrogou-lhe: como podemos entrar na cidade? Mostra-nos e seremos clementes contigo. Ele lhes indicou por onde entrar na cidade. E assim eles puderam adentrar e matar todos os habitantes da cidade, contudo, pouparam a vida daquele homem e de toda a sua família. Então o homem salvo e seu clã foram para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até nossos dias. Terras não conquistadas por Israel. Manassés, contudo, não conseguiu expulsar o povo de Bet-sean, o de Tanak, o de Dó, o de Ibleão e o de Megido, tampouco os das aldeias vizinhas dessas cidades, porquanto os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Então você vê que toda tribo não conseguiu expulsar todos os povos, né? Eles teriam que expulsar e matar geral, era a ordem de Deus. Mais tarde, quando Israel se tornou mais forte, submeteu os cananeus a tributos e trabalhos forçados, mas não os expulsou a todos. Eu ouvi falar isso aqui no vídeo anterior, no vídeo passado. A tribo de Efraim não desterrou os cananeus que moravam na cidade de Gezer, e assim os cananeus seguiram vivendo entre o povo de Efraim. A ordem de Deus não era essa, beleza? Mas aqui Deus fez de propósito e tem um motivo, tem um porquê. Nós vamos ver lá na frente. Me perdi, me achei. Nem Zebulon expulsou os habitantes da cidade de Quitron e Naalol. Estes, entretanto, foram obrigados a trabalhar e pagar impostos para eles. Também, a Aser, outra tribo, não desterrou os que viviam em Aco, Sidom, Alab, Aquzib, Elba, Efeca e Reob. E por esse motivo o povo de Aser vivia entre os cananeus que habitavam naquelas terras. Nem Naftali desalojou os que habitavam em Bet-Semes e em Bet-Anat. E por essa razão o povo de Naftali igualmente vivia na companhia dos cananeus que moravam naquelas terras, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat foram submetidos a trabalhos forçados e a pagar tributos para a tribo de Naftali. Os amorreus conseguiram empurrar os filhos de Dan para a serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus, da mesma maneira que os demais povos, estavam firmemente decididos a resistir aos israelitas no Monte Heres, em Ajalon e em Saalbim. Contudo, quando as tribos de José foram fortalecidas, eles também foram obrigados a pagar tributos e trabalhar para o povo de José. A fronteira dos amorreus ia de Mali a Cabrim,
a subida dos escorpiões, até Selá, a rocha, e mais adiante em direção ao norte. O anjo do Senhor em Boquim, Juízes capítulo 2, capítulo 2. O anjo do Senhor saiu de Gilgal, né, a Boquim, e declarou: eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a essa terra que eu tenho prometido por juramento a vossos pais. Eu ordenara: jamais quebrarei a minha aliança convosco. Quanto a vós, não fareis qualquer pacto ou acordo com os habitantes, presta atenção, desta terra. Antes, destruirei os seus altares. Contudo, não escutastes a minha voz. Por que fizeste isto? É Deus perguntando. Por isso, vos asseguro, não expulsarei este povo diante de vós. Serão vossos opressores e os seus deuses serão uma cilada constante para vós. Assim que o anjo do Senhor pronunciou essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo começou a lamentar em voz alta e a chorar amargamente. Por esse motivo chamaram o lugar de Boquim, pranteadores. E ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Israel ocupa a terra e Josué morre. Israel ocupa a terra e Josué morre. Então Josué se despediu do povo e os filhos de Israel partiram, cada qual para a sua herança, a fim de ocupar a terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele faleceu, eles ainda continuaram a servir o Senhor durante toda a vida dos anciões, os líderes do povo, que sobreviveram a Josué e que conheceram todas as grandes obras que Yahvé fizera em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo de Yahvé, o Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua herança, foi sepultado na sua terra, foi sepultado na terra de sua herança, em Timna-Eres, região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Ou seja, morreu Josué, morreu todos os anciões, os líderes, os juízes, e veio uma nova geração, mas eles tinham a lei, a Torá, a lei de Deus, e eles não cumpriram, e aí começa de novo o sofrimento de anteriormente, a desobediência, e vamos lá. Israel abandona o Senhor Deus. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto e serviço aos Baalins. Abandonaram Yahvé, o Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e passaram a servir e adorar vários deuses cultuados pelos povos ao seu redor, provocando a ira do Eterno. Povo ao seu redor, que Deus deixou de propósito, e eles não expulsaram, deveriam ter expulsados. É o que eu falei, vai ter um propósito aqui. Deixaram a Yahvé e prestaram culto a Baal e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os espoliaram, e os entregaram aos inimigos que os cercaram, e não puderam mais oferecer-lhes resistência, ficaram escravos. Em todas as batalhas que os israelitas empreendiam, a mão do Senhor era contra eles para lhes derrotar, conforme tudo quanto lhes havia advertido e jurado. E grande aflição e angústia dominavam todo o povo. Então Yahvé levantou juízes, líderes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam para saquear. Mas não escutavam nem mesmo aos juízes, e se prostituíram a outros deuses e se prostraram diante deles. Depressa se afastaram do caminho que seus pais haviam seguido, obedientes aos mandamentos do Senhor, e não acompanharam a devoção de seus antepassados. Quando Yahvé lhes suscitava juízes, o Senhor estava com esses líderes e os salvava das mãos dos seus inimigos. Durante todo o tempo em que viviam, o juiz escolhido por conta do Senhor
se comovia por causa dos clamores dos israelitas diante da opressão causada por seus perseguidores e dominadores. Ou seja, o povo vacilava, chorava para Deus, e Deus, com sua graça e misericórdia, ia lá e dava um refrigério, e o pessoal voltava a vacilar. Mas assim que morria o juiz, os israelitas reiniciavam em seus erros e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Seguiam outros deuses, serviam-nos e prostituíam-se perante eles, e em nada renunciavam às más obras praticadas e aos caminhos obstinados que trilhavam. A resistência dos inimigos. A ira do Senhor se inflamou então contra todo o povo de Israel, e ele declarou: considerando que este povo transgrediu a aliança que eu havia estabelecido a seus antepassados, e não escutou a minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dos israelitas nenhum das nações que Josué deixou ficar quando ele morreu, a fim de, por meio delas, submeter Israel à prova, para ver se aprenderá a guardar o caminho de Yahvé e se andará nele como fizeram os seus antepassados. Esse é o motivo porque o Senhor permitiu, pressão, a essas nações a ficarem na terra e não teve pressa de as expulsar e nem as entregou nas mãos de Josué. Então, esse foi o motivo de que o povo, as tribos de Dan, Naftali, Zebulon, José, aliás, não conseguiu expulsar todos os povos. Deus permitiu deixar essa lei para poder castigar eles mesmo, beleza? Então, pessoal, aqui nós finalizamos os 2 primeiros capítulos de Juízes. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade no capítulo 3 e também no capítulo 4. Tem mais histórias boas aí, interessantes. Fiquem todos na paz e até a próxima. E lembrando que lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o princípio da sabedoria... Eu sempre me embolo, gente. Que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Fiquem todos na paz e vamos lá.